Fala galera, como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Tio Léo na área mais uma vez. Continuamos online. Bom, meu povo bebê, na última aula a gente falou um pouco sobre Revolução Inglesa, tema que a gente já viu em sala de aula e que deu uma revisada aqui pelos vídeos. O que é que a gente vai fazer no vídeo de hoje? No vídeo de hoje a gente vai trabalhar algumas questões, tá? Então eu vou botar algumas questões, vou dar um tempo dentro do próprio vídeo para vocês responderem e aí vou trabalhando pedacinho por pedacinho da questão para a gente tirar nossas dúvidas e concluir aí o nosso assunto, beleza? Então, roda a vinheta! Bom, pessoal, então vamos começar aí as nossas questões. Vê bem, eu vou começar lendo as questões, vou dar um tempinho aí para vocês pensarem nas respostas e depois a gente vai para as respostas propriamente ditas, beleza? Então vamos nessa. A primeira questão que a gente vai ver, ela fica lá na página 17. Inclusive a gente vai ver a primeira, a segunda e a terceira questão dessa página. Vamos para a primeira questão. Diante da perspectiva exposta acerca do significado de revolução, avalie a frase seguinte: nem todas as mudanças são revolucionárias, mas toda revolução gera mudança. O que é que você acha dessa frase? Pensa aí. Bom, em aulas anteriores a gente já viu a ideia de revolta, revolução e reforma. Percebemos que muitas delas sempre têm a ver com a ideia de mudança. Mas como é dito aí no texto, né, nem toda mudança, ela consequentemente acaba tendo uma mudança na profundidade da sociedade. Nem toda mudança gera uma profunda mudança em toda a estrutura da sociedade. Mas existem aquelas mudanças que sim, são consideradas revolucionárias, porque elas transformam de uma maneira sem volta toda a estrutura da sociedade vigente. Então, nem toda mudança ela é revolucionária, mas todas as revoluções são feitas por mudanças revolucionárias. De maneira geral, é isso. E aí, você acertou? Vamos para a próxima. A burguesia liderou transformações importantes na estrutura social, política e econômica da Inglaterra. Entretanto, essas transformações não foram aceitas sem reações, principalmente pelo Estado inglês. Por que esse conflito entre a burguesia e o Estado aconteceu? Bom, de maneira geral, é porque houve a Revolução. Beleza? Então, pensa aí. Bom, entre os pontos mais importantes que a gente viu, a gente percebe que a burguesia, mesmo enriquecendo bastante, continuava sem espaço político e ainda pagando altos impostos. E para piorar a situação, né, ainda tinha a questão do mercantilismo, onde o Estado ele exercia interferência aí nos negócios e acabava prejudicando e até impedindo grandes transações comerciais, o que deixava os burgueses ainda mais insatisfeitos. Beleza? Essa foi tranquilo. Vamos para a próxima. No contexto da crise econômica na qual a Europa estava inserida naquele momento, uma das medidas tomadas pelo rei, junto à nobreza, para atenuar as perdas econômicas do Estado, foi aumentar os impostos, porque essa medida levou à ocorrência de manifestações por parte da população. Bom, de maneira simples e geral, o próprio aumento do imposto já gera insatisfação. Isso a gente ainda soma ao fato de que a população, além de arcar com os custos da crise, não tinha nenhum tipo de direito garantido. Então aí, obviamente, uma parte da população acaba, né, ficando insatisfeita e vai ser mais uma das somas aí para a revolução que vai ocorrer. Beleza? Mais uma questão bem simples de entender e vamos para a próxima. Nós vamos agora para a quarta questão da página 18. Página essa que a gente também verá a quinta questão. Vamos lá para a questão. Relaciona a desigualdade no acesso às riquezas geradas pelo Estado mercantilista e a manutenção de uma sociedade de privilégios na Inglaterra. Bom, vou dar um tempinho aí para você pensar e ver o que é que você coloca. De maneira geral, se você colocou aí que a Inglaterra ela mantinha privilégio para alguns grupos, né? Em contrapartida explorava outros, você acertou porque a questão é isso mesmo. A relação era essa. A gente tinha aí aquele grupo que
desfrutava de direitos, de propriedades e de benefícios, enquanto outros não, né? Então isso aí foi outra das causas aí que gerou a revolução, e a relação é basicamente essa mesmo, beleza? Vamos para a próxima questão. Quinta questão. Como a crença religiosa contribuiu para a ocorrência da Revolução Inglesa? Vamos lá, pensa aí. Como a gente viu, a questão religiosa é uma das questões de peso em relação à Revolução Inglesa, tá? E entre os principais pontos a gente tem, por exemplo, o confisco de terras que pertenciam a católicos, né? E que isso aí também vai influenciar de alguma forma na insatisfação por parte de alguns grupos, mas provavelmente a questão do anglicanismo, né? Que era a religião oficial da Inglaterra, talvez seja essa a grande questão aí das principais revoltas relacionadas à religião. Lembrando que, como o rei era anglicano, esperava-se que todos os seus súditos também fossem, coisa que não ocorria na Inglaterra, e que acabou gerando aí perseguições e até mesmo mortes. E isso aí vai ser uma das principais bases e causas da revolução mais na frente. Então, a influência da crença religiosa para a revolução inglesa ela é muito grande, porque um dos principais motivos da revolução são as desavenças em relação à crença religiosa, beleza? Outra questão bem fácil aí para vocês. Vamos para a próxima. Aqui na página 24, a gente vai ver algumas questões de vestibular. Vamos começar aqui pela questão 1, a questão da SES Gran Rio, uma banca de bastante influência e bastante difícil, inclusive, nos concursos daqui do Brasil. Vamos ver o que é que ela diz. Durante o século XVII, ocorreram diversas transformações políticas e econômicas na Inglaterra, que a consolidaram como uma potência de projeção mundial nos séculos seguintes. Marque a opção que apresenta corretamente um dos fatores que se encontra na origem dessa posição predominante. Vamos ver o que é que tem a ver aí. Questão A. Instituições do ato de supremacia que criou a comunidade britânica por Henrique VIII. Restauração do absolutismo inglês e sua política expansionista com a dissolução do parlamento controlada pela nobreza conservadora por Carlos II. Declaração do ato de tolerância que instituiu o catolicismo como religião oficial, encerrando as guerras religiosas por Guilherme III. Extinção da monarquia parlamentar constitucional com a vitória dos segmentos liberais e burgueses na Revolução Gloriosa, ou a promulgação dos atos de navegação durante a República Puritana, liderada por Oliver Cromwell. E aí, qual dessas você acha que é? Pensa aí. Bom, lembrando aí que essa questão tem a ver com a posição da Inglaterra em relação ao mundo. Ela vai aparecer como potência em relação ao mundo a partir de que momento? Bom, apesar do ato de supremacia ter bastante importância aí para a Inglaterra, não é ela que vai projetar a Inglaterra como potência mundial, né? Ela vai ter uma grande influência aí nas questões internas, por exemplo, como a questão religiosa, né? E aí também a centralidade do poder na monarquia. Não que não influencie no fator externo, mas essa aí ela tem um fator mais prevalecente na questão interna. A restauração do absolutismo inglês e sua política expansionista com a dissolução do parlamento controlado pela nobreza conservadora de Carlos II. Vê bem, aí quando a gente fala desse momento aí, a gente está falando primeiro que, nesse contexto aí, apesar da tentativa de restauração do absolutismo, né, e apesar das questões em relação à dissolução do parlamento, monarquia e parlamento ainda eram forças equivalentes. Isso aí ainda também trata do plano interno das questões aí estudadas. Nessas questões aí elas envolvem a organização interna aí, restauração da monarquia, influência do parlamento, fechamento desse parlamento, tentativa de restaurar o absolutismo, tudo isso aí na gestão aí de Carlos II, mas que, né, acaba culminando na futura Revolução Gloriosa, ainda passando pelo próximo rei, mas que aí não coloca, não é isso que vai colocar a Inglaterra como potência mundial. Na verdade, isso aí são problemas internos. Letra C. A declaração do ato de tolerância, que instituiu o catolicismo como religião oficial, encerrando as guerras religiosas aí por Guilherme III. Bom, primeiro que a religião oficial continua sendo a anglicana, tá? E aí, mesmo que toda essa questão tivesse certa, que não tá, a grande questão é que isso ainda assim é relacionado a questões internas.
A gente não consegue ver nisso uma projeção mundial. Mas fora isso, a questão em si também não traz pontuações assertivas, digamos assim. Vamos para a letra D. Extinção da monarquia parlamentar constitucional com a vitória dos segmentos liberais e burgueses na Revolução Gloriosa. Vê bem, mais uma vez, mesmo que isso tivesse correto, seria questões internas. Mas fora isso também não está. Porque não houve uma extinção da monarquia parlamentar. Na verdade, se instituiu de vez a monarquia parlamentar com a Revolução Gloriosa, então a questão em si aí já está errada. E por fim, promulgação dos atos de navegação durante a República Puritana, liderada por Oliver Cromwell. Quando falamos de atos de navegação, aí sim nós temos fatores externos, relacionados aí à questão do comércio exterior, né, da limitação de navios ingleses para o comércio aí com a Inglaterra, fazendo com que a economia inglesa tenha uma proteção em relação à economia estrangeira e projetando sim a Inglaterra como uma grande potência mundial. Então a resposta correta dessa questão é a letra E, beleza? E aí, você conseguiu acertar? Vamos para a próxima. Vamos ver agora a questão 2 dessa mesma página, que diz o seguinte: Carlos I é derrotado definitivamente em 1649. Neste ano, Cromwell instaura o quê? Uma monarquia constitucional, uma república, um governo popular, uma monarquia parlamentar ou uma monarquia absolutista? Bom, creio que essa questão aí vai ser bem fácil para vocês responderem, mas pensa aí. E aí, quem marcou a letra B, marcou certo. Porque quando Oliver Cromwell consegue assumir aí o governo, ele instaura uma república. É o único momento em que a Inglaterra experimenta uma república aí, que logo depois, né, não vai se consolidar, dando lugar aí para a monarquia parlamentarista, que vai ficar até hoje. Bom, monarquia constitucional, não necessariamente nesse momento. República, resposta correta. Um governo popular não, até porque Oliver Cromwell ele acaba tirando aí sua ligação aos grupos mais populares, inclusive perseguindo esses grupos, como os niveladores e os escavadores, como a gente viu. Uma monarquia parlamentar depois, e a monarquia absolutista não, é exatamente ela que está deixando de existir. Vai tentar ser restaurada, mas vai ser colocada ao fim de uma vez depois da Revolução Gloriosa, tá? Então a resposta correta é a letra B. Outra questão aí bem simples de se resolver. Vamos para a próxima? A próxima questão é a questão 4 dessa página 24, que diz o seguinte: a Declaração de Direitos assinada por Guilherme de Orange e Maria Stuart foi o resultado da Revolução Gloriosa, em que os monarcas ficavam obrigados a cumprir as leis determinadas pelo parlamento. Em relação à Revolução Inglesa, podemos afirmar que caracterizou-se a preponderância católica irlandesa sobre o protestantismo britânico, que enfraqueceu o poder político do parlamento inglês e aumentou o poder do soberano, que introduziu uma crescente influência política francesa sobre o parlamento inglês, que proporcionou a ocupação dos principais cargos políticos pelos católicos, ou que representou a vitória definitiva do sistema parlamentar britânico sobre o absolutismo monárquico. Vamos lá, pensa aí. Bom, como a gente viu, a Declaração de Direitos obrigava aí os monarcas a garantir, né, as questões dos direitos relacionados aos outros grupos. Então isso acaba de vez com o absolutismo e consolida de vez o parlamento, o grande responsável pela manutenção desses direitos e para a elaboração das futuras leis, beleza? Então, basicamente, a gente já mata algumas dessas questões, mas vamos ver. Questão A. Concretizou a preponderância católica irlandesa sobre o protestantismo britânico? Não. A Inglaterra continua com a influência protestantista muito grande. Enfraqueceu o poder político do parlamento? Não vou nem ler o resto, porque na verdade esse momento só fortaleceu o parlamento. Introduziu uma crescente influência política francesa no parlamento inglês? Não. A Inglaterra se consolida cada vez mais como uma grande potência. Proporcionou a ocupação dos principais cargos por políticos católicos? Lembrando que a Inglaterra continuava bastante influenciada, principalmente o parlamento, por protestantes. E letra E. Representou a vitória definitiva do sistema parlamentar britânico sobre o absolutismo monárquico? Sim, resposta correta, letra E. Sistema esse que está assim até hoje, beleza?
Vamos para a próxima questão. A próxima questão vai ser a questão 7 da página 25, que diz o seguinte: sobre as revoluções inglesas do século XVII, é correto afirmar que: letra A. Oliver Cromwell evitou a centralização do poder quando se tornou Lorde Protetor da Inglaterra em 1653, pois repudiava o poder absolutista? Letra B. Após a Guerra Civil da década de 1640, o rei Carlos I foi executado e a República na Inglaterra foi estabelecida temporariamente? Letra C. Guilherme de Orange, um dos líderes do exército revolucionário que lutou na década de 1640, contra o poder absolutista do rei Carlos I, foi coroado como o novo rei inglês. E letra D. A Revolução Gloriosa, 1688, representou a ascensão ao poder dos grupos sociais mais radicais que aboliram a propriedade privada. E aí, qual você acha que é correto? Pensa aí. Bom, como já vimos diante de tudo isso, a letra A ela não está correta. Por quê? Oliver Cromwell ele centralizou o poder nele e muitas vezes lembrava inclusive o absolutismo, coisa que na verdade ele até que lutou contra, mas que acabou fazendo parecido. Então ele não repudiou tanto a centralização de poder assim e pareceu bem, né, um líder absolutista, apesar de ser um lorde protetor da República. Então a letra A está incorreta. Letra B. Após a Guerra Civil, o rei Carlos foi executado e a Inglaterra viveu uma república temporariamente? Resposta correta. A gente viu que essa Guerra Civil, né, que a gente também colocou aí como sendo a Revolução Puritana, né, ela derruba o rei Carlos, que foi executado, né, teve sua cabeça aí arrancada no final dessa história, e que a Inglaterra virou uma república temporariamente, porque logo depois a monarquia foi restituída. Beleza? Letra C. Guilherme de Orange foi um dos líderes do exército revolucionário? Não. Guilherme de Orange vem depois, lá na Revolução Gloriosa. E, por fim, a Revolução Gloriosa representou a ascensão dos grupos mais radicais? Não. Os grupos mais radicais foi combatido por Oliver Cromwell lá no seu governo, sempre deixando aí a elite no poder da Inglaterra. Beleza? Meu povo, é isso. Você acertou? Vamos para a última. A nossa próxima questão e última é a questão 8 da página 25, que diz o seguinte: o ato de navegação de 1651 teve importância e consequências consideráveis na história da Inglaterra. Por quê? Favoreceu a Holanda, que obtinha grandes lucros com o comércio inglês, ou Oliver Cromwell dissolveu o parlamento e se tornou ditador relacionado a essa situação, contribuiu para aumentar o poder e favorecer a supremacia marítima inglesa no mundo. Letra D. Considerava o trabalho como uma verdadeira fonte de riqueza nacional, ou letra E, abolia todas as práticas protecionistas. Vamos ver, pensa aí. Bom, a questão A, de favorecer a Holanda, em relação à questão inglesa, a gente sabe que não é, porque na verdade a Inglaterra ela criou um sistema protecionista, garantindo aí uma proteção à sua economia. Então não favoreceu nem a Holanda e nenhum outro país. Letra B. Oliver Cromwell dissolveu o parlamento e se tornou ditador? Bem, né, a gente vê que quando a gente fala de ato de navegação até tem a ver com Oliver Cromwell, mas não necessariamente com esse contexto aí. Então não. Letra C. Contribuiu para aumentar o poder e favorecer a supremacia marítima inglesa no mundo? Bom, a princípio é a única questão que fala sobre questão marítima. Então, isso já ajuda, né? Mas de maneira geral, sim, foi exatamente isso que aconteceu. Criou-se um protecionismo, né, da questão mercante aí, e isso favoreceu a economia inglesa. Então a resposta correta é a letra C. A D. Considerava um trabalho como uma verdadeira fonte de riqueza nacional, não é necessariamente disso que a gente está falando. E por fim, abolia todas as práticas protecionistas, muito pelo contrário. Essas práticas foram colocadas aí como prioridade. Então a resposta correta é a letra C. Meu povo, espero que vocês tenham acertado, que vocês possam fazer também as outras questões, tá? E aí, espero que você tenha gostado da aula de hoje. Bom, deixe seu like, deixe seu comentário, curte aí, compartilha e a gente vai se vendo, beleza? Até a próxima!